Olá, tudo bom? Como vocês estão? Hoje nós vamos terminar, assim eu espero, a nossa live sobre merecimento. Eu sei, nós falamos, essa já é a terceira live para a gente falar de uma coisa tão importante quanto merecimento. E eu estava lendo hoje, né? Eu tive um tempinho, eu estava pesquisando para ver o que as pessoas estão falando sobre merecimento, até para a gente poder também acompanhar as tendências. E aí eu fui procurar o que significa merecimento no dicionário, porque por que criou essa palavra, não tenho a menor ideia. Até procurei também, mas não encontrei. E é interessante porque o que significa merecimento? Merecimento é aquilo que torna alguém ou algo digno ou passível de receber um prêmio ou um castigo. Tá? Aquilo que empresta valor a algo, aquilo que há de bom, vantajoso, admirável, recomendável em alguém ou algo. Importância, preço, valor. E eu fiquei pensando, né? Para nós falarmos sobre merecimento, nós vamos falar sobre o conceito do merecimento. O que é merecimento? Merecimento é quando eu me dou valor. E já ouvi muitas pessoas dizer, não, mas a pessoa fala em merecimento, mas isso daí é uma questão do quanto você dá poder para o outro. Então, o merecimento está de acordo, lembra, nós falamos sobre a questão das fases de desenvolvimento. Então, o ser humano tem uma questão que é muito interessante. Nós aprendemos a conviver, nós aprendemos a lidar com as coisas, com as pessoas, com as situações. Nós somos seres treináveis. E o merecimento, eu acho que está muito ligado ao quanto eu recebi de poder, o quanto eu me dou de poder. E eu sempre falo algo para as pessoas que é o seguinte: na verdade, não importa o que aconteceu, não importa qual é o fato real. O que importa de verdade é como você significa o que aconteceu. Se eu passo por uma situação e eu leio essa situação como algo que me desmereceu, o que vai acontecer? Não importa o que você me fale, essa vai ser a forma com a qual eu vou lidar. Eu vou me sentir sem merecimento, eu vou me sentir humilhado, eu vou me sentir inferiorizado. E nós precisamos ter claro que é para quem eu dou poder. Então, a grande pergunta quando eu falo em merecimento é, não é se eu mereço, é o quanto eu me dou de poder para merecer. Porque quando nós não nos damos esse poder, e esse poder eu posso até pegar emprestado do outro, tá? Eu posso, como fulano me escolheu, então eu tenho merecimento. Eu posso me dar isso. Mas na verdade, quando eu faço isso, eu estou sempre usando uma muleta. O que eu preciso? Que eu me dê a permissão para vivenciar, para me dar valor, para me rotular como alguém que realmente é importante ou admirável. E o mais importante, que eu me permita viver aquilo que eu realmente estou buscando ou acreditando que eu mereço. E eu acho interessante, por quê? Porque muitas vezes, e aí entre as minhas discussões, e nós sempre fazemos uma discussão aqui, né, sobre a questão do pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele pode me ajudar a atrair aquilo que eu quero. Mas se eu não me permitir, eu não consigo manter aquilo que eu realmente me propus a atrair ou a ter. E é muito importante ter essa clareza. Quem aqui não conhece alguém que durante anos quis um namorado super legal ou uma namorada super legal e quando começa a conviver e não consegue manter a relação? A pessoa que ela quer um emprego onde ela seja valorizada, onde ela seja vista, onde ela seja reconhecida. E quando ela encontra, ela não consegue ficar. Alguns anos atrás eu tive uma secretária que foi muito interessante. Quando ela começou a trabalhar comigo,
Eu tinha uma equipe de umas 4, 5 pessoas. E ela disse o seguinte, que a grande dor dela é que ela sempre quis trabalhar num lugar onde ela fosse valorizada, onde as pessoas reconhecessem o valor dela e ela tivesse esse reconhecimento. Ela queria participar. E ok, dentro do Giracer, esse é uma coisa que nós sempre trabalhamos, a participação. E eu lembro que quando chegou no final do ano, eu, como todo ano, eu faço ou nós saímos para jantar, ou para almoçar, ou para nos reunirmos fazendo alguma coisa. E eu a convidei, como convidei as outras pessoas. E ela foi a única que não foi. E você vai me perguntar por que ela não foi? Era o grande sonho dela. Ela conseguiu um lugar onde ela foi reconhecida. E aí ela não quis participar. Ela sabotou. Então, para a gente falar em merecimento, nós temos que entender qual é o valor que eu me dou, não que o outro me dá. O que em mim eu acho realmente admirável. Ah, Regina, mas eu não preciso ter recebido isso dos meus pais. O ideal seria nós recebermos dos nossos pais. Mas, além dos nossos pais, nós temos 1001 pessoas que passam pela nossa vida e que podem nos dar isso, inclusive nós mesmos, quando nós temos consciência disso. Então, não adianta só você atrair o que você quer. Eu mereci receber. Tá, você consegue manter? Você consegue usufruir? Por quê? Porque atrair, você pode atrair, mas se você não manter e nos usufruir, nós estamos no mesmo processo. Nós estamos num processo de que você está sabotando. E aí, onde é que fica o merecimento? O merecimento vem por um lado e se transforma, numa sabotagem que se transforma num sentimento de fracasso. E é muito interessante isso. Quando nós falamos em merecer, eu preciso entender se eu banco o que eu estou querendo. A Kátia está dizendo, tem alguma frase que eu possa usar diariamente para reforçar esse merecimento para mim? Kátia, você já me conhece, sabe que eu adoro que a gente possa trabalhar com coisas simples. Sim, tem. Tem uma das técnicas que eu trabalho, seja o BSSF, o MDR, tem uma série de técnicas que nós sempre usamos uma frase específica. A do BSF é muito legal porque ela diz o seguinte, eu me amo e me aceito completa e profundamente como eu sou. Então, olha que interessante, eu me amo e me aceito completa e profundamente como eu sou. Tem algo que me dê mais poder do que isso? Como é, por exemplo, quando nós temos um bebê, nós podemos olhar para esse bebê e te dizer, eu te amo completa e profundamente como você é. Eu te amo e te aceito completa e profundamente como você é. Já imaginou que declaração de amor é nós recebermos de um homem ou de uma mulher, de olhar para nós e dizer, nós ouvirmos isso de alguém? Eu te amo e te aceito, completa e profundamente como você é. Ou seja, eu não preciso mudar, eu não preciso deixar de ser quem eu sou para que eu tenha valor. Eu não preciso ser nada além do que eu sou. Uma alma imortal vivendo uma experiência aqui, aonde eu estou pronta a evoluir. E não ficar brigando com aquilo que eu já consegui chegar até aqui. Olha que interessante. Então vamos falar sobre as nossas sabotagens. Eu já falei um pouco em algumas lives e nós vamos só fazer um revisitar essas sabotagens. Tudo bem? Então vamos lá. Olha bem, o que é na verdade quando eu falo sabotagem?
Eu já expliquei para vocês, eu acredito, em uma das lives, que na verdade a palavra sabotagem, ela vem de sabotage, que significava, na verdade, tamancos na França. Então, quando começou a era industrial, o que as pessoas faziam? Quando elas não queriam trabalhar, quando elas queriam que o processo parasse, elas tiravam o tamanco e jogavam na linha de produção. O tamanco paralisava as máquinas e aí tinha que ir lá, descobrir onde estava o tamanco, tirar o tamanco, organizar a linha de produção novamente. Então isso daí se chama uma sabotagem. Quando eu não quero fazer algo, mas eu não quero dizer não, e eu vou lá e crio uma situação para aquilo parar independente do meu querer. Não é legal? Isso que é a sabotagem. É quando nós pegamos e, de certa forma, impedimos o nosso caminho ou desviamos o nosso caminho para aquilo que nós não queremos. Tá? Vamos pensar na sabotagem quando nós pensamos em que nós merecemos ter um corpo magro, bonito e lindo. E aí eu vou lá e como todos os brigadeiros que estavam na geladeira. Olha que legal. Eu literalmente peguei um tamanco, joguei na minha frente e acabou o meu corpo perfeito. Agora, para ter um... Olá, Kika, tudo bom? Regime, exatamente, Kika, eu saboto o meu regime, eu saboto a minha dieta. Eu sei que entre uma fruta ou um doce, a fruta é melhor, mas eu falo é só por hoje. E aí, 365 dias depois de só por hoje, eu estou com um corpo que não era o que eu queria. Ou seja, aí eu digo, por que eu não mereço ser magra? Na verdade, porque em algum momento você não bancou ser magra. Então, nós precisamos sempre entender as nossas sabotagens e saber se nós bancamos. O que é bancar? Tá? Bancar significa eu suportar. Então, vamos lá. Todas as mulheres que tiveram bebê até hoje sabem o que significa isso inconscientemente. Não sei o quanto vocês têm consciência. Mas quando vocês ficam grávidas, quando qualquer mulher fica grávida, o bebê, ele é tão pequenininho que ele é um pontinho. Aí esse pontinho vai crescendo, se torna uma ervilhinha e aí ele se torna um ser de 2, 3 quilos, às vezes até 4,5, que a pessoa carrega dentro de si. Só que para carregar esse bebê, além dos 3, 4 quilos do bebê, ainda tem uma bolsa cheia de água para ele viver. Ou seja, a mulher carrega quase 9 quilos durante a gravidez. Essa é uma gravidez onde a pessoa não sabotou, o corpo dela funcionou perfeitamente, tá? Aquelas pessoas que se deleitaram com a gravidez ou naquele momento viveram um momento onde se preencheram, o que acontece? Às vezes ela, além dos 9 quilos, ela consegue alguns quilinhos a mais. Às vezes chega até 25, 30 quilos. Ok, não tem nada de errado nisso. É como cada corpo e cada pessoa funciona. Mas aí o bebê nasce. E aí você começa a ter que carregar aquele bebê. O primeiro dia, a primeira semana que você carrega aquele bebê de baixo para cima, de cima para baixo, os seus braços ficam exaustos. O segundo, terceiro, quarto, quinto ano depois, o bebê está muito maior, ele está muito mais pesado, mas você foi criando estrutura muscular para suportar o peso do bebê. E é muito comum nós vermos pais carregando criança de 4, 5, 6 anos, pega a criança e sai carregando, você olha e fala, gente, que pessoa forte! Na verdade, ela criou estrutura. Assim como lá atrás, quando nós começávamos a carreira, tá? Sendo office boy, e aí a pessoa ia crescendo até se tornar presidente, ela ia criando estrutura. Entendeu? Então, isso significa bancar. Eu crio uma estrutura e aí eu consigo aquilo que eu quero. Tá bom? Agora, o que acontece? Normalmente nós entramos na questão do pensamento positivo de uma forma que é assim, eu entro e eu já vou conseguir. E aí eu saboto e eu não entendo por que eu saboto. Eu saboto porque eu não tenho estrutura. É isso que ocorre. Oi, Mônica, bem-vinda, tudo bom? Eu ganho na Mega Sena. A maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena, 2 anos depois, elas estão mais pobres do que quando elas ganharam. Por quê? Porque elas ganharam muito e elas não tiveram estrutura para bancar.
E isso vale para qualquer coisa. Isso vale para um namoro, isso vale para um salário, isso vale para ganhar um prêmio, isso vale até para ter seguidores. Se você coloca uma pessoa e de repente ela sai de 1 seguidor para 5.000 seguidores, será que ela banca? Ou ela trava? Se ela não fez um preparo, um trabalho consigo próprio, será que ela vai conseguir dar conta? Ou ela vai surtar? Só que isso é válido para qualquer coisa. Por isso, quando nós falamos em merecimento, o merecimento, ele precisa de uma estrutura interna nossa, de permissões internas, para que nós possamos ter aquilo que nós queremos. Por isso que nós começamos falando de merecimento, tá? Sobre como isso funcionava internamente. Aí nós passamos pelas fases de desenvolvimento até chegarmos hoje aqui, estarmos falando de sabotagem e de limitações que nós impomos. Quem aqui nunca disse, isso não é pra mim? Você acabou de criar uma limitação. Eu não sei, isso daí não é demais? Você acabou de criar uma limitação. Será que eu mereço? É raro uma pessoa que diz, será que eu mereço? Normalmente a pessoa diz, mas será que não é muito? Será que eu quero? Será que eu não quero? E na verdade, o que nós estamos dizendo, se você quer algo, é importante que você crie estrutura. Então, como é que eu trabalhava? Durante muito tempo, o meu forte foi o quê? Ajudar as pessoas a criarem estrutura para realizarem os seus sonhos. Então, era muito engraçado. Teve um período que eu me diverti muito. Às vezes ainda me divirto, né? Porque eu fazia um trabalho com a pessoa por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí a pessoa finalmente conseguia. Nós criamos estrutura para ela bancar aquilo. Aí ela conseguia, ela chegava no consultório e dizia para mim, aconteceu um milagre. Eu falava, um milagre? Qual milagre? Eu fiquei noiva. E eu olhava para a pessoa e falava assim, não sabia que milagre se chamava 3 anos de trabalho. Por quê? Óbvio, ela estava vendo como milagre, por quê? Porque até então ela não tinha conseguido sair da fase de ter um relacionamento para um relacionamento mais sério. Só que nós fizemos todo um trabalho criando estrutura. Tá? O mesmo vale para dinheiro. Eu não posso pegar uma pessoa que ganha R$1.000 e colocar ela ganhando 10. Às vezes ela não banca. Como assim não banca, Regina? Você tá maluca? Não. Quando você muda o teu patamar, e essa mudança é interna, tudo ao teu redor muda. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você entra numa empresa como estagiário. Os restaurantes que você vai como estagiário, os lugares que você frequenta, os seus amigos, eles estão num patamar. Conforme você vai crescendo, os restaurantes que você vai começam a mudar, os lugares que você frequenta começam a mudar, e às vezes até as pessoas com quem você convive começam a mudar. Então, se você não se bancar, você sempre vai achar que você é uma fraude. Nós temos até como se diz? Nós temos não é uma crença, mas é uma síndrome, a síndrome do falsário, que são pessoas que, apesar de conseguirem realizar os seus sonhos, tá, conseguem ganhar um prêmio, conseguem ser promovidos, eles se acham literalmente como pessoas que são fraudes. E entre essas pessoas, nós temos pessoas famosas, tá? Que falam, não, eu tive sorte. E na verdade não consegue se permitir entender e vivenciar que na verdade ela fez todo um trabalho para chegar até onde ela está. Então, por exemplo, hoje, dando a live para vocês, por que eu consigo brincar de um assunto para o outro e depois costurar tudo junto? Tá? Porque na verdade tem aí mais de 30 anos de atendimento, tá? Tem mais de 35 anos de estudo só em psicologia. Então, óbvio que eu consigo improvisar e óbvio que eu consigo brincar. Por quê? Porque existe uma estrutura que foi criada em 35 anos de carreira. Agora, se de repente eu chego aqui, eu estou no 1º ano de psicologia, eu vou conseguir falar e brincar e fazer esse movimento de ir para cá, vir para lá, improvisar? Possivelmente não. Então, quando nós falamos em merecimento, é muito importante
tá? Que eu me dê o meu poder e pare de dar poder para o outro. Como é que eu paro de dar poder para o outro? Primeiro, parando de me comparar com o outro. É muito importante isso. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, até porque você não conhece ela tão bem quanto a sua. Tá? O vizinho sempre vai ser mais inteligente do que você, sempre vai ter mais sorte, sempre vai ser mais bonito, porque você não vê o processo, você só vê o resultado final. Quando uma pessoa ganha um prêmio Nobel, todo mundo só vê ela ganhando o prêmio Nobel. Muitas vezes você não vê a história, o tempo que ela se dedicou, o quanto ela criou de estrutura para fazer aquilo. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Se eu realmente começo a me comparar com o outro, eu já saio ganhando, já saio perdendo. Porque na minha cabeça, eu só vejo uma parte do outro. Enquanto que eu conheço exatamente todos os meus defeitos, todas as coisas legais, todas as coisas não legais em mim. Então, o primeiro ponto que eu falo que é nós trabalharmos o merecimento é nós entendermos quem nós somos e aceitarmos. Somente após aceitar quem eu sou é que eu consigo mudar quem eu sou. Quando eu era estagiária, quando eu fazia psicologia, logo que eu comecei, logo que eu comecei a fazer terapia, um dos meus sonhos era ser uma mulher sofisticada. Eu achava o máximo. Gente, eu quero ser sofisticada. E eu lembro que uma vez, não sei o que eu falei no trabalho, e alguém olhou para mim e disse assim: você é muito simples. E eu fui para terapia me sentindo... Eu falei para minha psicóloga: eu nunca vou ser sofisticada. Eu nunca vou conseguir merecer ser sofisticada. E ela olhou para mim e disse: então, para você mudar qualquer coisa, primeiro você tem que reconhecer quem você é. Você é uma pessoa simples. Levei uns 6 meses digerindo essa informação e me trabalhando de que eu era uma pessoa simples, com gosto simples. O tempo passou. Eu continuo me achando uma pessoa muito simples. Mas as pessoas começaram a me achar relativamente sofisticada. Por quê? Porque eu gosto de um determinado vinho, porque eu gosto de uma determinada comida, porque eu gosto de um determinado tipo de roupa, que pra mim é muito simples. E aí eu descobri que a sofisticação é muito simples, né? Só que enquanto eu estava brigando contra a minha simplicidade, não estava me permitindo ser quem eu sou, eu não conseguia sair do lugar. Por isso que eu digo que o primeiro grande ponto é você não se comparar. A vida do outro é o que o outro plantou. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Você não vai colher melão. Se você quiser colher melão, você precisa plantar melão. Ok? Então, primeira regra, não nos comparamos. Segunda regra, tá? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Isso não significa que nós sejamos imperfeitos. Aperfeiçoamento não tem nada a ver com imperfeição, tem a ver com melhoria, tem a ver com polimento. Então, quando eu começo a acolher quem eu sou, quando eu começo a me aceitar completa e profundamente do jeito que eu sou, eu começo a me permitir merecer o que a vida tem a me trazer. Eu começo a parar de pôr limitações, se é muito, se não é muito, se o meu sonho é muito grande, é muito pequeno, não importa. Tá? O Paulo Coelho dizia num dos seus livros, não importa se você tem um sonho pequeno ou um sonho grande, todos os sonhos têm um preço, seja pequeno ou caro, quem vai pagar o preço é você. Tá? Não importa o quão grande ou pequeno, mas todos os sonhos terão um preço, um valor. E quem vai dar esse valor é você. Então, quando nós nos falamos em nos permitir, é confiar profundamente em nós. Que nós temos a capacidade de criar estrutura para realizar o que nós queremos.
Tá? Se eu quero viver num outro país, se eu quero ter esse merecimento, é importante que eu estude um outro idioma, senão como é que eu vou viver lá fora? Eu não vou conseguir, ou eu vou viver como imigrante, tá? Vou viver sem falar o idioma, sem pertencer. Há muitos anos atrás, eu tive um cliente, na época ele tinha mais de 50 anos, e ele tinha um sonho, que era trabalhar numa empresa, mas essa empresa, na época, só contratava profissionais até 40 anos. E eu lembro que um dia ele me disse, mas eu nunca vou conseguir isso. Eu falei, bom, e o que você pode conseguir? E nós começamos a fazer todo um trabalho, porque já que o sonho da vida dele, ele não, segundo ele não iria conseguir, nós começamos a trabalhar para ele se permitir ou merecer ir para o mais próximo possível desse sonho. E foi muito interessante porque ele participou de um processo. A empresa dele era uma empresa do governo, recebeu um convite e foram indicadas 5 pessoas, tá? E ele era uma das 5 pessoas. E quando ele chegou lá, que foram fazer a seleção, só tinha algo que diferenciava todos os profissionais. A pessoa que iria ganhar essa bolsa precisava falar inglês fluente. E meu cliente, quando ele decidiu, ele falou que ele não iria entrar na empresa que ele queria, uma das coisas que nós fizemos, tá. E o que seria o mais próximo? Um dos pontos era falar inglês fluente. E das 5 pessoas, ele era o único que realmente falava inglês fluente. E ele foi enviado para esse outro país, passou um período lá, e quando ele voltou, passou-se um ano, ou seja, ele estava com mais de 52 anos, ele recebeu uma proposta da empresa, que era o sonho de consumo da vida dele. Por quê? Porque ele era a única pessoa no Brasil que sabia mexer com aquela ferramenta, que foi o curso que ele ganhou lá fora. E ele falava para mim, isso é um milagre. E eu dizia, milagre, para mim, significa muito trabalho. Então, se você quer dizer que você teve muito trabalho, você teve. Então, você teve merecimento. Só que o que significou o merecimento? O merecimento foi ele se dar poder. Regina, mas ele não acreditava que ele ia entrar nessa empresa. É verdade, você tem toda a razão do mundo. Mas ele começou a buscar dentro dele se dar o poder interno, se dar o valor interno. Se eu não posso ir para essa empresa, eu vou para uma empresa o melhor possível. Então, para ir para essa empresa, eu preciso ter inglês. E quando ele foi, tá, ele ficou chocado, porque ele falou, como que eu consegui? Eu falei, muito simples, isso se chama merecimento. Vamos traduzir, muito trabalho. Então, primeiro ponto, não se comparar com ninguém. Segundo ponto, começar a acolher-se como você é. A aceitar você como você é. Por mais que eu queira ter 1,70 m, nessa vida eu não vou ter. Tá? Por mais que eu queira ser uma globeleza, nessa vida, com essa pele eu não vou ser. Pode me colocar no sol que eu não vou tostar o suficiente. Tá? Eu não vou, posso tomar todo o sol do mundo, mesmo que eu fique muito morena, eu nunca vou ter aquela pele maravilhosa da globeleza. Todo mundo sabe de que eu estou falando, aquelas mulheres que ficavam dançando no Fantástico, a gente falava, gente, que cor linda, que maravilha. Então, é acolher quem eu sou. Segundo, terceiro, me dá poder, tá? Por que não? Essa é a grande palavra. E será que é muito? Não. Por que não? O seu sonho é muito grande. Meu sonho é muito grande? Sério, por quê? Por que meu sonho é grande? Por que eu não posso sonhar grande? Sonhar grande ou pequeno, o preço é o mesmo. Não tem diferença de preço. O que tem diferença de preço de um sonho grande para um sonho pequeno é a frustração de não realizar o sonho. Esse é o maior preço. Mas mesmo assim, muito depende de você. São as nossas ações que fazem com que nós caminhemos ou não para o merecimento. Agora, muitas vezes eu vejo as pessoas chegando no consultório destruída ou destroçada, achando que não tem valor porque elas significam as coisas que ocorreram com um olhar de não merecimento. Regina, olha bem, não me confunda. Você está dizendo que tudo eu tenho poder. Não,
Não é isso, não é tudo que nós temos poder. Eu queria poder voar sem nada, pular da janela e sair voando. Se eu pular da janela, eu vou cair. Mas eu tenho o poder de escolher como eu vou me relacionar com o mundo e como eu vou me relacionar comigo. Eu tenho o poder de olhar para o meu passado e não é mudar a minha história, é focar no que vai me dar poder ou no que vai me tirar poder. Tá? Tudo depende do quanto o poder que eu tenho, eu mantenho comigo ou eu dou para o outro. Se eu der o meu poder, eu começo a gostar do Joãozinho. O Joãozinho, ele começa a dizer que eu não sou boa o suficiente e eu dou esse poder para ele, onde é que vai parar o meu merecimento? No pé, né? Se sobrou alguma coisa. Eu faço constelação e é muito comum durante a constelação que eu trabalho o merecimento e as permissões. E é muito interessante que muita gente não olha para o poder, olha para a permissão e para o merecimento durante a constelação e ela fala, mas eu nem conheço, eu nem sei o que é isso. E eu fico pensando comigo, gente, se essa pessoa não sabe nem como é isso, como é que ela vai usar isso? Se eu te dou uma rolha para você, se eu te der um saca-rolha e você não souber para que serve um saca-rolha, de que aquilo serve para você? Você não vai usar. Então é muito importante, como quarto ponto, que nós nos conheçamos, que nós tenhamos, nos dê permissão para nos conhecer, para testar as nossas possibilidades. Regina, não consigo fazer isso sozinha, então busque alguém que realmente te dê poder. Às vezes é um amigo, às vezes é uma amiga, às vezes é um chefe, às vezes é um parceiro, às vezes é um psicólogo que olha para você e fala para você, eu confio profundamente em você, eu sei que você vai conseguir. O que essa pessoa está te dando? Poder, permissão. Quando um cliente me liga e me diz, eu estou em dúvida, eu não sei se eu consigo, a minha primeira pergunta é, por que você não conseguiria? O que te impede? Por quê? Porque na maioria das vezes nós aprendemos que nós só podemos merecer se nós fizermos. É engraçado, né? Nós associamos o merecimento ao amor condicional. Se eu for boazinha, se eu for isso, se eu for aquilo, então eu mereço. Lembra quando eu falei do sinônimo? Tá? Aquilo que empresta valor a algo, aquilo que há de bom, vantajoso, admirável ou recomendável em alguém ou algo, importância, aquilo que torna alguém ou algo digno ou passível de receber prêmios ou castigo. O que significa isso? Nós voltamos para o início da nossa live. Me diga, diante de tudo isso que eu falei até agora, como é que anda o seu merecimento? Você tem se dado poder? Você tem se tirado o seu poder? Você tem dado o seu poder para alguém? Como é que está o seu poder hoje? Me fala, me conta um pouquinho para nós podermos debater. O que você tem feito para se sentir merecedora? O que você tem feito que tem te dado aquele sentimento de realmente estar no lugar certo, na hora certa, recebendo o que lhe é de direito? Está pensando nisso? Agora, como é que você pode fazer isso, além de fazer com você? Porque eu só posso dar para o outro aquilo que eu já me dei. Porque senão eu não estou dando algo real para o outro. Lembra, amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou te amar? Se eu não tenho poder, se eu não me sinto merecedora, como é que eu vou te dar permissão para ter merecimento? Me explica. Parece simples, né? E é uma coisa tão complexa. Então vamos lá. Vamos fazer uma liçãozinha de casa. Usar essa frase. Parar de se comparar, começar a usar a sua permissão. Busque alguém na sua vida que te dê poder. Quando eu era pequena, a mãe do meu pai, ela dizia uma coisa muito interessante, a minha avó paterna. Ela dizia que eu tinha o sangue, o sobrenome da minha avó,
dela, né? Porque ela era a parte italiana, era Canap. E ela dizia para mim o seguinte: você tem o meu sangue, você tem o sangue italiano, você pode fazer o que você quiser, porque você tem o meu sangue. Isso para mim foi mais importante do que muitas terapias que eu fiz. Isso daí foi mais importante, tá? Do que qualquer outra coisa. Eu não sou parecida com a minha avó, não sei em personalidade. Sou parecida com meu avô, baixinha, de olhos verdes. Minha avó era alta, de olhos azuis e loira. Aloirada, tá? Por quê? Porque ela me deu poder e ela me disse que não importava o que acontecesse, eu tinha poder, eu tinha merecimento. Porque eu era neta dela. Olha que coisa fantástica. Eu não precisava ser diferente do que eu era. Você está se dando esse poder? Você está se dando essa permissão? Você está se permitindo? Então agora eu vou te dar uma lição de casa. Durante 30 dias, todo dia de manhã, você vai olhar para o espelho. Eu olho para o espelho 2 vezes ao dia. De manhã, quando eu acordo, porque normalmente eu vou escovar os dentes, vou me maquiar em frente ao espelho. E à noite, quando eu vou passar os cremes de dormir, em frente ao espelho. Então você pode até pegar, se você for mulher, pega um batom e escreva no teu espelho. É muito legal fazer isso. Você pode desenhar, fazer do jeito que você quiser. Se você for um homem mais prático, escreva no computador, imprima e coloque lá no espelho. Para você ler 2 vezes por dia essa frase. Durante 30 dias. E aí nós vamos voltar a falar sobre merecimento. Eu me amo e me aceito. Completa e profundamente como eu sou. E nós vamos ver o poder dessa frase na sua vida. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as fases do desenvolvimento que nós trabalhamos na semana passada, ou sobre merecimento, ou sobre sabotagem, ou sobre a questão do criar estrutura para se bancar? Agora é uma boa hora, porque as nossas lives passam muito rápidas. Daqui uns 15 minutos nós já estamos terminando. Então, se alguém tiver pergunta, agora é uma boa hora para fazer a pergunta. Tá bom? Então, essa é a primeira lição. A segunda lição. Você vai fazer uma lista para você de tudo que você gostaria de ter. Tudo. Eu normalmente gosto de dar essa lista. Posso sim, Samantha. Posso repetir a Samantha está perguntando se eu posso repetir a frase. Eu me amo e me aceito completa e profundamente como eu sou. Ok? Então, segunda lição. Você vai pegar um caderno ou o teu iPhone ou seu computador, do jeito que você quiser. E você vai fazer 3 listas, tá? E eu vou ser meiga, porque normalmente eu peço 100 itens de cada. A gente vai trabalhar com 60, tá bom? Já diminuí aí 40%. Já te respondo, Daniela. Daniela pergunta, e quando o outro quer te sabotar? A Kika, permissão tem que vir do nosso inconsciente? Na verdade, é assim, já volto à nossa lição, não vou esquecer, respondendo essas 2 perguntas. Na verdade, tá? A permissão, ela precisa vir do nosso inconsciente, sim. Mas vamos entender um pouquinho o que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a nossa parte mais fiel a nós mesmos, tá? Ela é fiel, ela é atemporal e ela é reprogramável. Lembra disso? Então, o que acontece? Por que o nosso inconsciente não funciona? Porque eu digo, eu mereço. Ah, eu não mereço. Eu mereço. Eu não mereço. Eu mereço. Eu não mereço. Chega uma hora que o inconsciente para e fala, ô filha, decide aí o que você quer, se você merece ou não merece. Quando você decidir, você me conta e eu tomo uma posição. Enquanto isso, eu vou ficar aqui esperando você tomar a sua decisão. Por isso que nós falamos que quando você repete uma frase por mais de 30 dias, a sua mente ela começa a criar aquilo como uma verdade. E aquilo ela começa a buscar evidências fora. Tá? Então, se você fala para você, eu tenho sorte, eu tenho sorte, eu tenho sorte, você começa a olhar tudo que dá errado ou tudo que dá certo na tua vida.
É a mesma coisa, é o direcionamento. Então, isso é uma reprogramação do inconsciente. Então, depois de 30 dias, para vocês terem uma ideia, para você se adaptar a uma nova alimentação, tipo, você não toma café e você quer tomar café, você tem que passar 3 meses até o seu corpo se habituar ao gosto do café e gostar de café. A sua mente inconsciente é tão mais simples que você leva somente um mês. Tá? Mas é um exercício. Ok? A Daniela fez uma pergunta. E quando o outro quer te sabotar? Bom, Dani, nós temos que sempre lembrar o seguinte. Quando o outro quer nos sabotar, nós precisamos entender o porquê. O que nós estamos significando para o outro não querer nos perder ou não querer ser deixado para trás. Opa, como assim? Olha bem, vamos imaginar que eu seja casada e eu decido emagrecer. E o meu parceiro comece a se sentir inseguro. O que ele vai fazer? Ele vai sabotar a minha dieta. Ele vai comprar todos os meus doces prediletos, vai me levar para jantar nos restaurantes que eu adoro, vai começar a elogiar minhas gordurinhas. Por quê? Porque aquilo está deixando ele inseguro. E aí eu preciso entender por que eu estou gerando isso no outro. Porque muitas vezes o emagrecer não é emagrecer. O emagrecer é simplesmente um jeito de fazer jogo. E nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque a linha entre eu estou trabalhando o meu merecimento e eu estou trabalhando um jogo é muito tênue. Outra coisa é, o outro está me sabotando e eu estou permitindo. Por que eu não chego para o outro e não falo com ele? Olha, eu estou fazendo a dieta porque isso é importante para mim. Por que você não quer que eu emagreça? Se eu emagrecer, o que você acha que vai acontecer? Então, nós temos um hábito muito ruim, que é nós não conversarmos com o outro. O brasileiro tem um hábito de querer ler, de querer entender. É assim, todo mundo nesse país quer ser médium. Nós queremos saber o que o outro pensa. Nós temos mediunidade, mas nós não somos médiums. Então, é de bom tom nós perguntarmos para o outro. É de bom tom nós entendermos. Se eu sei que eu tenho um marido que não importa o que eu fale para ele, ele vai se sentir inseguro porque ele não se dá poder. Primeiro eu tenho que entender porque eu casei com essa pessoa. Mas segundo, eu tenho que entender por que eu fico contando tudo para ele. Porque se eu estou contando tudo para ele e eu já sei que isso vai deixá-lo inseguro e ele vai me sabotar, será que eu não estou fazendo um jogo para que eu não possa ter merecimento? Para que eu não possa celebrar, para que eu não possa colher os frutos do meu trabalho? Muitas vezes, tá, eu faço negociações com o outro e depois eu digo que, na verdade, não foram negociações, foram acordos que eu não sabia. E aí eu falo que o outro me sabotou. Quando, na verdade, o outro não me sabotou. Eu fiz um acordo com ele. Quantas pessoas, muitas vezes, tá, para ficar num relacionamento, abrem mão do seu poder. E se você abrir mão do seu poder, como é que você vai ter merecimento? Porque o merecimento está totalmente ligado com poder. Olha que interessante. Eu preciso ter muito claro qual é a sabotagem do outro. É uma sabotagem mesmo? Eu permito isso ou eu estimulo isso? Eu não sou uma pessoa que gosto de trabalhar muito com vitimismo. E quem me acompanha sabe disso. Porque quando nós entramos no vitimismo, nós perdemos o nosso poder. E o tempo todo eu estou trabalhando, eu estou assim, é o meu sonho que cada pessoa tenha autonomia, poder e independência. Só que para ter isso, eu não posso dar isso para o outro. Eu tenho que ter o meu, você ter o seu. Eu sou uma pessoa inteira. Você é uma pessoa inteira. Eu não sou uma panela sem tampa. Eu sou uma panela com tampa, buscando uma panela com tampa. Eu não sou metade, eu sou inteira. Entendeu? A Angélica acabou de dizer, eu sei muito bem disso. Que bom, Angélica. Fiquei muito feliz em ouvir isso. Por que eu estou falando isso?
Porque nós usamos muito o outro como uma desculpa para a nossa vida. Graças a Deus existe o outro. E graças a Deus existem os nossos pais que não foram perfeitos. Porque o que os nossos pais não puderam nos dar, tá? Na maioria das vezes nós podemos ressignificar. Nós podemos rever e retrabalhar, seja numa terapia, num barra de axis, num teta healing, numa constelação, na técnica que funcionar para você. E merecimento também é isso. Merecimento é uma construção diária. É um olhar para os meus pais e dizer: eu agradeço pelo muito que vocês me deram, mesmo que esse muito para o que eu precisava fosse pouco. Eu estou com alguém me sabotando, por que eu estou permitindo que essa pessoa me sabote? O que eu estou fazendo conscientemente ou inconscientemente que está permitindo essa sabotagem? Ai, mas eu contei para a pessoa porque eu queria compartilhar. Vamos ver com quem nós podemos realmente compartilhar? Voltando ao merecimento. Eu falei da lição. Então, nós vamos começar a criar evidências de merecimento, tá certo? Eu adoro evidências, como boa taurina. Então, vamos lá. Você vai pegar e você vai fazer 3 listas, tá? Primeiro, não vale reclamar da lista e dizer que tem muito. Eu já estou fazendo com desconto de 40%, porque eu peço sempre 100 itens. Eu tô pedindo 60. Tô sendo super meiga. Sacanagem, né? Primeiro, você vai fazer uma lista dos 100 sonhos que você ainda quer realizar na sua vida. Independente, ou melhor, 60, porque eu disse que ia dar um desconto de 40. 60 sonhos que você quer realizar na sua vida. O que são sonhos? São coisas que você realiza e que te dão sensação de bem-estar. Sonho pode ser pago, mas ele tem que ser um sonho. Tá? Por exemplo, um dos meus sonhos é andar de balão na Capadócia, andar de balão em Paris, fazer um cruzeiro pelos rios, tá? Da França e parar nas vinícolas para fazer degustação de vinho, tomar um chá, tá? Na França, olhando o pôr do sol. Olha que coisa simples. Caminhar na praia em Bali. São sonhos, mas para fazer isso, óbvio que eu vou ter que pagar. Mas aqui nós estamos falando de sonhos. Casar com meu complementar divino, mais um sonho. Tá? Ver minha sobrinha se formar, outro sonho. Tá? Continuar amiga das minhas primas até o momento que eu deixar esse planeta. Manter minhas melhores amigas até o momento que eu não possa mais ficar aqui ou que elas não possam. Tudo isso é sonhos. A minha prima está dizendo que um dos sonhos dela é viajar comigo para a Itália. O meu também. Tá, então esses são os sonhos. Aí você vai fazer uma segunda lista com mais 60 itens de bens materiais que você quer ganhar, comprar ou adquirir. Tá? Por quê? Porque muitas vezes os bens materiais eu posso ganhar. Às vezes eu falo, eu tenho que comprar, eu queria tanto uma bolsa e eu ganho a bolsa. Tá? Eu queria tanto, sei lá, um anel que eu vi e eu vejo aquele anel e alguém vê e daqui a pouco eu ganhei o anel, eu vou lá e compro o anel porque estava numa promoção. Tá? Essa semana, uma cliente minha que está assistindo me deu umas dicas de uns cupcakes que ela, assim, pelo que ela falou, estavam deliciosos e eu decidi experimentar cupcakes. E eu tava pensando como eu ia fazer e comecei a olhar cupcakes. E aí eu descobri que tem um aparelhinho lá que você coloca a massinha, liga na tomada, em 8 minutos você tem os cupcakes assados. Falei, cara, isso é muito legal, muito legal. Aí eu falei, mas eu não queria gastar dinheiro agora com isso, né? É tão supérfluo. Falei, tá, como é que eu posso ter isso? Não vou pedir pra ninguém, né? Porque é sacanagem também. Eu quero isso, ter que pedir pros outros. Eu falei, eu recebi um e-mail do meu banco dizendo, você tem não sei quantos pontos aqui no seu plano de pontos. O que eu fiz
Entrei lá nos meus pontos e descobri que eles tinham essa maquininha de cupcake. Comprei na quinta-feira, na sexta-feira chegou. Agora eu sou a feliz dona de uma maquininha de cupcake. Ela faz 7 cupcakes em 8 minutos. Uhul! Não é legal? Eu coloquei isso na minha lista. Isso é muito comum de ocorrer. Ah, então você tem muito merecimento. Não, eu vou enriquecendo o meu inconsciente para ele me ajudar a ter mais merecimento. Entendeu, Kika? Então é o inconsciente que me traz. Aí você vai fazer uma terceira lista, tá? Essa lista é uma lista onde você vai colocar 60 habilidades ou empregabilidades que você queira aprimorar, desenvolver, tá? Ou criar em você. Então, por exemplo, uma das habilidades que eu coloquei para mim, quando eu fiz minha primeira lista em 1997, quando eu fiz a minha primeira formação, isso foi em 97, quando eu fiz a minha primeira formação em Renascimento. Tá, nós viajamos, eu fiz o curso e foi o intensivo de carnaval, e uma das coisas que nós tínhamos que fazer era fazer essas 3 listas com 100 itens cada. Tá? Levei uma semana para fazer. E todo ano eu refaço essa lista. Então o meu inconsciente, ele sabe que ele tem permissão para ganhar, porque eu já coloquei, tá? Eu enriqueço continuamente ele, para ele olhar as coisas e dizer, ah, legal, eu quero, ai, bacana. Por quê? Porque isso me ajuda a me permitir. Eu me dou a permissão para merecer. Ok? Então, é muito interessante, porque quando nós falamos, o merecimento também é um treino até que aquilo se torne algo natural em mim. É como andar de bicicleta, é como falar inglês, é como cozinhar. Quanto mais você vai exercitando ele, mais você vai tendo a habilidade ou a capacidade de tê-lo na sua vida. Mais você vai se vendo como merecedora, e as pessoas nos veem por vibração. Então, quando uma pessoa nos olha, ela fala, gente, essa pessoa realmente merece. Ah, eu vou dar isso pra fulana. Eu brinco, né? É assim... quando eu consigo algo muito legal, eu falo, ai, o que eu mereço ganhar por isso? Eu me premio. Porque ao me premiar, o que eu faço? Eu me permito, e aí eu crio merecimento. E eu faço isso com as outras pessoas também. Por quê? Porque isso é uma bola de neve. Do mesmo jeito como quando eu tiro o meu poder, inconscientemente eu tiro o poder do outro. Tá? E qual é o desafio? O desafio é eu continuamente me enriquecer. Então, só lembrando, a mente inconsciente é a parte mais sábia que você tem na sua vida. Ela é aquela parte que ela é fiel a você. Mas você tem que saber o que você quer. Se você ficar confuso, ela paralisa e fica te olhando, tá? Ela é atemporal. Vou dar um exemplo. Há 2 anos que eu tô falando para minha secretária, para Daniela. Dani, a gente precisa transformar esse curso em online. Dani, a gente precisa. Isso daqui tá na minha lista de objetivos, de desejos. Esse ano, em 2 meses, nós transformamos um curso em online e saiu 3 produtos. E algumas pessoas me disseram, uau, você tem sorte. Não, eu não tenho sorte, eu tô plasmando isso, eu tô falando disso e me preparando e criando estrutura para isso há 2 anos. Entendeu? É criar estrutura. Então nós fizemos cursos presenciais, cursos maiores, até transformar em online. Cada um tem o seu jeito. Eu não estou dizendo que esse é o jeito correto, esse é o jeito que funciona para mim. Terceira coisa, nossa mente é reprogramável. Então tudo que eu quero, eu não consigo fazer uma programação, porque a programação já foi feita de 0 a 7 anos. Mas eu consigo fazer a programação, a reprogramação de qualquer coisa na minha vida que eu queira. Mas isso exige exercício, trabalho. Não é legal? Mas, olha bem, para você ser uma pessoa realizada ou fracassada, você vai usar a mesma quantidade de energia. Quem acha que ser fracassado é fácil, não tem ideia do que é ser fracassado. Ser fracassado exige mais energia do que ser vitorioso. Porque você tem que se sabotar pra caramba. Você tem que jogar contra você
pra caramba. Você tem que viver uma quantidade de frustração imensa. Ou seja, o que dá mais trabalho? Tirar um D ou tirar um A? Olha bem, é tudo uma questão de perspectiva. Entendeu? Bom, nosso tempo está terminando. Eu espero sinceramente ter contribuído mais um pouquinho para vocês terem mais poder, autonomia e independência, tá? Porque essa é a metodologia do Giracer: autonomia, poder e independência. E eu espero sinceramente que vocês possam usar essa questão do merecimento como um degrau para vocês estudarem, para vocês olharem para vocês e se conhecerem mais um pouquinho. E ao se conhecerem mais um pouquinho, evoluírem mais um pouquinho. Só de isso ter ocorrido, eu já vou me sentir uma pessoa realizada. Se alguém tiver dúvida, aproveite agora, porque acho que dentro de 1 minuto serei expulsa daqui. Senão eu vejo vocês na quarta-feira com outro tema de live, tá certo? Muitíssimo obrigada. Eu vejo vocês na quarta-feira.